Hoje vou falar aqui, senhor presidente, sobre os contadores e o combate à corrupção no Brasil. Nos últimos anos, o tema da corrupção ganhou destaque na imprensa, no parlamento e na sociedade nacional. A corrupção rouba a eficiência do Estado, a presteza dos serviços públicos e a qualidade de vida dos cidadãos, na medida em que faz escorrer pelos ralos da malversação, do suborno e da chantagem recursos que serviam para melhorar a vida do povo. A corrupção não é um problema apenas brasileiro. O cientista político alemão Friedrich Engels dizia que a corrupção é inerente ao Estado. A Organização das Nações Unidas, ONU, estima que apenas na primeira década do século XXI, cerca de 8,4 trilhões de dólares foram desviados do mundo inteiro de maneira ilícita. Isso é muito, senador. Muita coisa. Só para fazer uma projeção do que isso representa, essa soma seria capaz de alimentar por quase 3 meses todas as pessoas em situação de extrema pobreza do planeta. Se a corrupção não é uma particularidade do Brasil, aqui ela ganhou contornos deploráveis, lamentavelmente. No ano passado, o Brasil ocupou a 79º lugar entre os 175 países no quesito corrupção, segundo a ONG Transparência Internacional. Nesse sentido, tem sido imprescindível a atuação de policiais, promotores, procuradores e juízes em operação como a Lava Jato, dentre outras, a CARF e outras que estão descortinando essa face imaculada da política nacional, que se ancorou numa relação promíscua e criminosa entre partidos políticos, empreiteiras e agentes públicos, criando a verdadeira organização mafiosa que enriquece alguns poucos e traz prejuízo para milhões de brasileiros. Nobre senador Álvaro Dias, pode falar uma parte para Vossa Excelência. Senador Hélio José, primeiramente, os meus agradecimentos pelas palavras generosas, tanto de Vossa Excelência quanto do senador Theomário, que preside essa sessão. São 2 novos senadores que nos honram com as suas presenças no Senado Federal. E eu considero o tema que Vossa Excelência aborda nesse momento o primeiro tema do momento, a prioridade absoluta. Ou nós combatemos a corrupção e o modelo que dá dimensão a ela, ou o Brasil não alcançará os índices de desenvolvimento econômico compatíveis com a sua grandeza. Isso. Nós sabemos, senador Hélio José, que conglomerados econômicos do mundo escolhem para investimentos os países com os menores índices de corrupção. E com isso o Brasil desperdiça oportunidades preciosas todos os anos de investimentos geradores de emprego, de renda, de receita pública, de desenvolvimento econômico. Com certeza. Se nós tivéssemos os mesmos índices de corrupção da Dinamarca, nós teríamos uma renda per capita 70% maior do que a renda per capita de hoje no nosso país. Veja que dado importante, não é? Exato. E fala-se que a Transparência Internacional mesmo calcula que mais de 70 bilhões de dólares por ano são desperdiçados no Brasil com a corrupção. Então, Vossa Excelência traz à tribuna um tema prioritário e enaltece o papel desempenhado hoje por instituições públicas fundamentais, como o Ministério Público, a Polícia Federal e a Justiça Federal, que apresentam ao país as mazelas existentes no organismo do poder público brasileiro. E isso é fundamental e crucial para o futuro do país. Parabéns a Vossa Excelência pela escolha do tema e pela forma com que o aborda da tribuna do Senado. Muito obrigado, senador Álvaro Dias. Só me honra fazer parte aqui desse Senado com vossa companhia e de outros nobres senadores aqui dessa casa. Realmente a corrupção é um problema muito sério, muito grave. Quero dizer que eu acolho integralmente a vossa parte no meu pronunciamento pela relevância da parte colocado. No entanto, há que se fortalecer outra categoria profissional
que apesar de sua atuação discreta, longe dos holofotes, tem atuação decisiva no combate à corrupção em todos os níveis. Falo dos técnicos em contabilidade e dos contadores, os contabilistas brasileiros. O Conselho Federal de Contabilidade estima que o nosso país tem em torno de 500 mil de contadores e aproximadamente 82 mil escritórios de contabilidade ativos. O profissional da contabilidade tem um papel imprescindível para garantir a boa conduta das empresas, seja empresas públicas, privadas ou de economia mista, para impedir que bilhões de reais sejam desviados para o bolso de corruptos e corruptores. Profissionais dos números, cifras e percentuais, eles podem contribuir para tornar mais transparente os balancetes, as prestações de conta, o controle interno das contas públicas e as auditorias. Pode, sem dúvida, coibir os atos ilícitos, pois tem a percepção da prática ilícita antes dos investigadores e dos tribunais, que só detectam quando se manifesta a prova material do dolo nobre presidente. Senhores e senhoras senadores, o contador, ao contrário, sente o cheiro do mal feito quando se depara com dados díspares da realidade. Assim, no momento em que a polícia investigativa se debruça sobre o crime, ou quando o judiciário viabiliza o enquadramento penal, a vaca, ou seja, o dinheiro público, muitas vezes já foi para o brejo, lamentavelmente. Mas quando o contador denuncia ou alerta seus superiores hierárquicos do indício de irregularidade, a sangria de recursos públicos pode ser estancada na fonte, evitando a hemorragia, como aconteceu no esquema da corrupção que abalou o alicerce da Petrobras, a maior empresa brasileira. Segundo afirmou o professor Lourivaldo Lopes, mestre em contabilidade pela PUC São Paulo, o contador torna-se um verdadeiro agente denunciador de atos ilícitos. Para Vicente Servilho, autor do livro Assim Nasce uma Empresa, o contador é um profissional liberal, portanto, mesmo sendo funcionário de uma empresa, não se submete às ordens e decisões da administração, mas sim às regras técnicas que regulamentam o exercício de sua profissão. Assim, ele não pode ocultar ou deturbar as informações que possui com vistas a colaborar com as fraudes e corrupção. Ao contrário, de posse de informações estratégicas e privilegiadas, tem contato direto com documentos e operações que podem não só identificar os atos de corrupção, mas preveni-los. O contador não é um maquiador das contas públicas e privadas. Ao contrário, ao seguir o que preconiza o Código de Ética do profissional contador, no tocante ao exercício da profissão, com zelo, ele deve agir com diligência, honestidade e capacidade técnica, observando toda a legislação vigente, em especial os princípios e as normas brasileiras de contabilidade. Assim, sua atuação pode resguardar os interesses de seus clientes, dos seus empregadores e da sociedade. Nesse aspecto, saúdo a iniciativa de contabilistas brasileiros ao criar em 2013 a ANACONTA, Associação Nacional dos Contabilistas do Poder Executivo Federal, presidida pelo contador do INCRA, Francisco da Chaga Lima, com o intuito de unificar os padrões técnicos e de conduta dos contadores que atuam em ministérios, autarquias e demais órgãos federais, senhor presidente. Senhoras senadoras, senhores senadores, afinal chega de varrer a sujeira para debaixo do tapete. A proposta de medida provisória que cria a Secretaria Nacional de Contabilidade, de conhecimento dessa Casa de Leis, encontra engavetada na Secretaria do Tesouro Nacional e sequer foi analisada pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que até hoje faz vista grossa ao seu teor. Queria que o senhor ministro Nelson Barbosa pudesse debruçar sobre essa questão importante da Secretaria Nacional de Contabilidade. Mas quero dizer que essa proposta terá o meu inteiro apoio e empenho no Senado Federal, pois penso, ao fortalecer a classe contábil com carreira de Estado, com remuneração digna e autonomia republicana, livre de casuísmos e políticos, livre dos casuísmos políticos. O Estado brasileiro pode dar o exemplo que sempre deve vir de cima.
Era isso que eu tinha a dizer, senhor presidente, com muita tranquilidade, saudando nossos queridos contadores e técnicos em contabilidade do Brasil, que formam essa classe tão numerosa que são os contabilistas, que tanto trabalha em prol da não corrupção. Muito obrigado, senhor presidente.